Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024, agora são 18 horas e 34 minutos. Para quem não me conhece, aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Somos aqui da Igreja de Interlagos, né? Somos uma igreja evangélica, amamos a Deus e ao Espírito Santo, somos estudiosos da palavra, amamos a estudar a Bíblia e buscar os mistérios que estão contidos neste livro fabuloso que é a Palavra de Deus. Bom, se você chegou aqui através do YouTube, né, fique à vontade em participar conosco nos cultos. Temos cultos todos os domingos às 18 horas, tá? Fique à vontade. Você vai procurar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br, tem um botãozinho ao vivo aqui em cima e você pode entrar nesta sala aqui no horário do culto. Pedimos apenas que você fique com o microfone e a câmera desligados, tá bom? Se tiver dúvidas, se tiver perguntas a fazer, fique à vontade para fazer também. Lá tem um canalzinho que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e você pode entrar em contato também por WhatsApp. Eu tenho WhatsApp lá. Você pode procurar lá na página que você vai encontrar o nosso WhatsApp e fazer perguntas também, tá bom? Muito bem. Como eu estava dizendo a vocês, né, nós estamos entrando numa época de perseguições, né? E o cristianismo vai ser perseguido bastante. Nós estamos chegando numa época em que a perseguição aos cristãos está aumentando. Tem um ministério chamado Portas Abertas, você pode ir lá no Ministério Portas Abertas, Open Doors, você vai ver lá a quantidade de cristãos sendo perseguidos, né? Hoje eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês na esteira do que a irmã Eliette trouxe há 2, 3 domingos atrás, que é a vinda súbita do reino de Deus. A Eliette pregou, falou muito bem, sugiro até que você assista, o vídeo está gravado lá no YouTube. Temos todos os nossos cultos, eu esqueci de falar isso, todos os nossos cultos lá no canal do YouTube, Igreja de Interlagos também, tá bom? Fique à vontade para assistir os cultos lá. Todos os nossos cultos são gravados e colocados lá no YouTube, tá bom? Temos Facebook e Instagram também, tá bom? Bom, mas vamos lá. A irmã Eliette trouxe mensagens muito interessantes sobre a segunda vinda de Jesus. Ela deu um enfoque mais escatológico, né? Esse enfoque escatológico ficou muito bem desenhado por ela e é um primor. Assista porque vale muito a pena. Eu quero dar uma outra dimensão agora, não uma dimensão escatológica, porém uma dimensão um pouco mais na prática, na vida cristã prática, tá certo? Já preguei sobre esse assunto e vou pregar novamente, tá? Essa seria a segunda versão desta vinda súbita do reino de Deus, né? Jesus, todo mundo sabe disso, cristãos e não cristãos, sabem, todos sabem que Jesus prometeu uma segunda vinda. E essa promessa é uma promessa que foi feita lá 2000 anos atrás, não aconteceu até agora. Então ela pode ser tida como falaciosa, porque não ocorreu ainda, né? Mas o Senhor Jesus, depois você assiste lá nos vídeos da Eliette, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele faz promessas, e todas as promessas que ele fez, todas as falas de Jesus foram verdadeiras. Poderia destacar aqui uma muito interessante, né? Que você provavelmente sabe disso. E aconteceu, né? Aconteceu lá naquela época, na época de Jesus. Jesus tinha prometido, lá no capítulo, eu acho que 15, 16, 17 de João, ele promete a vinda do Consolador, né? Ele fala assim, olha,
O Consolador, se eu não for, o Consolador não virá. Ele chama de Espírito Santo. Nós chamamos de Consolador porque vem da palavra, de uma palavra grega, que eu me esqueci agora, mas eu vou lembrar já já, né? Paracletos, ou Parácletos, que em grego significa consolo. Né? Então ele é chamado de Consolador. A gente pode até dar uma olhadinha lá, vamos ver lá vou mostrar aqui na Bíblia aqui para você. Só um minutinho que eu tenho que me ambientar aqui. Pronto. Se a gente for lá em João, capítulo 15, que ele fala assim... aqui, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar uma promessa. Ó. Aquele espírito de verdade. Não é porque tinha um espírito de mentirinha, não. Espírito que trata com a verdade. É isso que ele está dizendo. Que procede do Pai, ele testificará de mim. Então está aqui a promessa, ó. Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. E isso acontece de verdade aqui em Atos, capítulo 2. Né? Então eles estavam todos lá, reunidos, tal. Eu pus João, é Atos que eu quero. Atos, capítulo 2. Então eles estão lá, todos reunidos para a festa do Pentecostes. E de repente, verso 2, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E assim aconteceu. Né? Ou seja, se você, meu caro ouvinte, você ler o Novo Testamento, você vai perceber que todas as promessas foram cumpridas, exceto a segunda vinda, que ainda não foi cumprida. Porque como faz muito tempo, então ela é tida por falaciosa, mas não é, porque não chegou o momento. O Senhor Jesus não é um Deus de mentiras, ele é um Deus de verdades. Ele falou, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, a sua segunda vinda não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Isso aí a gente não sabe quando. Não é? Não é se vai acontecer, a gente só não sabe quando vai acontecer. E eu vou falar um pouco sobre essa questão espiritual da segunda vinda de Cristo. Não de maneira escatológica, mas assim, no tratamento pessoal. Como é que eu devo enxergar essa segunda vinda? Né? Então, eu queria começar lendo um texto de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. Todo mundo conhece esse texto, né? Muito. Do verso 13 ao 18. Então ele fala assim, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo aqui está dando uma tratativa de como o cristianismo enxerga a morte. Deu para entender? Como é que o cristianismo enxerga a morte? A morte que acontece fisicamente, eu estou dizendo dessa morte aí, que a gente quando chega lá nos 70, 80, 90 anos, a gente acaba falecendo. Né? É um falecimento. A gente morre. Então, Paulo
Paulo, ele vem aqui nesse momento ensinar. Olha lá, ele está falando, não quero, porém, que sejais ignorantes. Eu estou aqui ensinando para você acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, para que vocês não fiquem tristes. Olha, morre um ente querido, morre a mãe, morre o pai, morre o filho. E isso entristece, né? Deixa o nosso coração muito triste. Ninguém quer perder ninguém, né? É natural que as pessoas morram. Por exemplo, eu estou com 61, vou fazer 61 mês que vem. Daqui exatos 20 dias, 30 dias. Vou fazer 61 anos. Vai chegar uma hora que eu vou morrer, isso aí não tem a menor dúvida. Eu vou falecer, né? E como Paulo sabia, ele sabia muito bem que esse é um ponto importante na questão da vida pessoal de cada um. Então ele vem ensinar, olha, eu quero dizer aqui para vocês, eu não quero que vocês fiquem ignorantes, ou seja, que vocês fiquem sem entender acerca dos que já dormem, as pessoas que faleceram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E o interessante é que ele termina lá o último versículo, ele fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, que eu já vou trazer aqui para você. Ou seja, Paulo estava muito preocupado com a felicidade dos irmãos. Então, ele foi lá e ensinou. Ele falou assim, olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esta palavra assim, ó, aos que em Jesus dormem. O que significa aos que em Jesus dormem? Ou seja, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, que se batizaram, que entendeu o que era o batismo, que viveu uma vida de pregação do evangelho, uma vida de exemplo de cristão, de homem ou de mulher que sejam comprometidos com a palavra de Deus. É isso que significa assim também aos que em Jesus dormem. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim como também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vamos supor que o Senhor Jesus venha amanhã, eu estou vivo. Ele está falando assim, ó, dizemos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos preceder, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles vão ressuscitar. Não está falando de reencarnar, ele está falando de ressuscitar. Sair da cova. Olha aqui, ó. Por isso que eu sou, sabe, irmãos, os irmãozinhos aqui da igreja, que frequentam aqui, sabem que eu sou muito criterioso com essa história de que quem vai para o céu é a alma ou o espírito do homem. Não. Quem vai para o céu é o corpo humano. Olha lá, ressurreição. Ressurreição pressupõe volta à vida no mesmo corpo. Por isso que os médicos, quando estão lá, um sujeito tem uma parada cardiorrespiratória, eles têm um procedimento de ressurreição. Estou errado, Eliette? A Eliette é médica, sabe disso. Então... Ressuscitação cardiovascular. Ressuscitação cardiovascular. Ou seja, o médico ele não tem o poder de pegar o espírito e a alma daquele que acabou de ter um infarto e levar para um outro corpo. Não pode fazer isso. Ele não tem como fazer isso. Então, eles vão lá, dão um choque. Não sei aonde, não sei como, não sei porquê, porque eu não sou médico. Mas dá aquele choque que você já viu isso em filme, o cara leva parece que uma pancada de alguma maneira e o coração volta a bater. Ora, o coração voltando a bater, o sangue passa a correr nas veias e passa a irrigar todo o corpo
levando os nutrientes de oxigênio para o resto do corpo, entendeu? Isso é ressurreição. Por isso, irmãos, que eu bato muito na tecla da ressurreição. Ressurreição significa volta à vida no mesmo corpo. E eu já preguei isso aqui. Tem uma pregação minha aqui, você pode ouvir, que você vai gostar. Se você está me ouvindo pela internet, no YouTube, procura lá, quem vai para o céu, corpo, alma ou espírito? Lá, eu explico detalhadamente isso aí para você. Então, a ressurreição pressupõe o retorno. Então, por exemplo, a minha avó, que faleceu lá na década de 70, ela vai ressuscitar. Vai sair da cova. Vai ser uma ressurreição. Não me pergunte como, porque isso é um mistério. Mas é promessa. Deus falou, Jesus falou isso para a gente. Aquele que esteja morto, aquele que, ainda que esteja morto, crendo em mim, né, viverá. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é o Hélio que está falando. Não sou eu que estou falando, é Paulo, o apóstolo. Aí ele fala assim, depois nós. Então, primeiro ressuscita. Na hora que você vê a sua avó voltando à vida, pode ter certeza que agora vai ser a sua vez. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Então, a morte é apenas um sono. A morte, o que eu quero dizer, o falecimento, né? O falecimento é apenas um sono. Tudo bem, a biologia da pessoa, vou voltar aqui para você me ver. A biologia da pessoa, poxa, todo mundo sabe, né? Quando o corpo para de receber os nutrientes, para de receber o oxigênio e tudo mais, ele apodrece, ele estraga, né? Ele vira pó. Poderia usar até essa palavra. Vira pó. E aí Jesus fala assim, eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra é de Jesus. Agora, veja, biologicamente falando, não faz sentido. Não faz sentido. Você pegar um monte de ossos, ou cinzas, né? Como é que você vai pegar um monte de osso e vai lá encher de carne aquele osso? Tal, não faz sentido biologicamente. Então, isso está ligado a um processo espiritual. Lembre-se que Deus é Deus. Ele é Deus sobre tudo. Tem um versículo de Jesus lá em Mateus que fala assim, olha, me é dado todo o poder no céu e na terra. Ué, que raio de poder que é esse que é dado para Jesus? É todo o poder. Jesus recebe todo o poder de Deus. Deus, o Pai, confia tanto no seu Filho, que Deus, o Pai, falou assim, filho, tudo que eu tenho agora está nas tuas mãos. É todo o poder. Ele tem o poder de fazer chover, ele tem o poder de fazer sol, ele tem o poder de mover uma estrela, ele tem o poder de destruir uma, ele tem o poder de criar uma estrela, ele tem o poder de fazer isso, poder de fazer aquilo. É todo o poder. Inclusive de ressurreição, de fazer alguém ressuscitar. Esse é o poder de Cristo. Entendeu agora? Então, nesta segunda vinda de Jesus, é uma segunda vinda muito interessante, não é? Embora naquela época lá, a vida de Jesus, aquilo que Jesus fez, a sua passagem lá atrás, no passado, a sua passagem foi muito interessante. O cara andou sobre as águas, ele parou uma tempestade, ele, como a Eliette acabou de ler, curou 10 leprosos, ressuscitou uma garotinha, ressuscitou o amigo dele, Lázaro, fez tanta coisa, barbaridade. E o mais importante que ele fez, a coisa mais importante que ele fez foi morrer na cruz, que é uma das coisas mais difíceis
Não tem coisa mais difícil do que você falar assim, eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Ele disse isso, o Senhor Jesus disse. Ele falou assim, eu vou entregar. E Jesus foi preso numa cruz, com pregos nas mãos e nos pés. Ele foi cortado na sua lateral para que o sangue se esvaísse mais rapidamente. Jesus morreu afogado, ele não conseguia respirar, porque a posição de cruz, antes de você morrer de qualquer coisa, você morre afogado. Né? E dor, muita dor, uma dor insuportável. E vergonha, porque não tem uma coisa mais vergonhosa do que você morrer nu, preso numa cruz. As pinturas renascentistas lá colocam um paninho ali na genitália de Jesus, mas não tinha, não. Ele estava ali envergonhado, era uma vergonha impressionante. Então, isso é difícil. E ele falou assim, eu vou ressuscitar, eu vou. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele voltou à vida nele, no corpo dele. Ele, Jesus, voltou à vida em seu próprio corpo. Né? Até os discípulos, já falei isso aqui algumas vezes, vamos ver se eu acho aqui o versículo. Eu não estava preparado para falar isso, mas é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Por quê? Porque tem muita besteira aí, sabe? Muita besteira. Eu acho que é Lucas, lá no finalzinho de Lucas. Deixa eu ver se é isso mesmo. É na ressurreição, morreu, agora vamos no 24. E aí, o caminho de Emaús, não é isso. Aqui, ó. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Tipo assim, ele estaria falando assim, eu falei que eu ia ressuscitar. Eu avisei para vocês. Aí ele, vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Apalpar, irmãos, significa matéria, pôr a mão na matéria. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem o quê? Carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Gente, esse versículo é muito esclarecedor. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as escrituras. E disse-lhes eles, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então tá aí. Então, irmãos, a ressurreição é um fato, é uma coisa que vai acontecer. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Então não tem essa de ir para o céu depois da morte. Ninguém vai para o céu depois que morre. Ninguém. Eu já vi pregador importante dizendo isso. Gente de alto calibre falando besteira. Mas não é isso que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é ressurreição.
Então, irmãos, você só vai entrar no céu no dia da ressurreição, tá? Lá você vai entrar e vai ficar com Jesus para sempre. Ah, e para a pessoa que morreu, vai ser num estalar de dedos. Fecha o olho aqui e acorda ali. Percebeu? Agora, para a gente que está do lado de fora, vai passar anos, centenas de anos, milhares de anos, não sei quanto tempo. Mas para o morto, ele fecha o olho aqui, acorda ali. Como se passa uma noite. Essa é a alegoria que Paulo usou. O sono. Os que dormem. Então nós precisamos parar de pensar besteira. Nós precisamos parar de pensar besteira e propagar besteiras. Nós vamos ressuscitar. Como? Não sei. A Bíblia não explica e a Bíblia não fala como isso vai acontecer. Então, esse é um assunto de Deus, mas a promessa é ressurreição. Nesse vídeo que eu falei para vocês lá, quem vai para o céu, corpo, alma e espírito, eu falo sobre bem mais detalhadamente sobre esse assunto. Veja lá que você vai gostar, tenho certeza. Muito bem. Aí eu fico, né? Eu estou aqui hoje. Jesus promete um retorno. Jesus promete o seu retorno, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas ele promete. Então tá lá, uma promessa em aberta. Né? E aí? O que eu faço? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque Jesus ainda não retornou. Então essa é a questão toda que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Jesus, ele fala assim, em João capítulo 1, verso 12, um verso que nós amamos muito, né? Eu vou até pôr ele aqui, para eu não cometer erros de, eventualmente, tá lá, João capítulo 1, verso 12. Ele fala assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele deu-lhes poder. Ó, quando você crê no nome de Cristo, você recebe junto um poder. Que poder é esse? De ser feito filho de Deus. Ou seja, você tem o poder de se tornar um filho de Deus. Você recebeu a Cristo? Recebeu? Você que está me ouvindo aí pela internet, você recebeu Jesus? Você fez uma oração e falou assim, Jesus, eu te recebo no meu coração. No momento que você falar isso, no momento que você disser isso, você recebe junto um poder. Que poder? Poder de se transformar. De se transformar de uma pessoa mundana para um filho de Deus. Então, somente os que creem no nome de Cristo podem ser feitos filhos, não são ainda. Entendeu? Não são ainda. Mas uma vez que você fala assim, eu recebo e eu vou dar continuidade a isso aí que o pastor está falando, vou dar continuidade. Você quer dar continuidade? Então você vai lá em Romanos capítulo 6 e leia Romanos capítulo 6. Que aí você vai entender, se você fizer uma pesquisa aqui e fizer um estudo, uma meditação sobre esse texto, você vai entender a natureza mais profunda do cristianismo. A profundidade do cristianismo está aqui nesse texto. Você tem que tomar um certo cuidado ao ler e ler com inteligência. Não ler de maneira sem sabedoria. Ler com inteligência. Então você vai lá e lê esse texto. Lê esse texto e você vai entender como é que você se torna um filho de Deus. Tá? Não vou fazer isso agora porque não é esse o objetivo da minha pregação. Ótimo. Você, então, agora leu o texto, você seguiu aqueles detalhes ali, e agora você é um filho de Deus. E aí?
Como é que fica a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer e você precisa manter. Você precisa manter a sua vida cristã de maneira organizada. Por isso que é importante a leitura da Bíblia. Tem um texto bíblico muito interessante que fala assim, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, quando ele fala ouvir, não é só ouvir aqui, mas é ouvir aqui dentro, né? Tá certo? Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você busca essa palavra, a sua fé, vai aumentar. Então, você vai aumentar a sua fé. Aumentando a sua fé, o que acontece com você? Você se distancia das coisas mundanas, porque a sua fé aumentou. Quanto mais fé você tiver, mais longe você fica das coisas mundanas. É assim que funciona. É esse, vamos dizer assim, o pulo do gato, como dizem por aí. Tá certo? E aí você passa a viver dentro do reino de Deus. O que significa viver dentro do reino de Deus? Nós passamos a ter um convívio com o Espírito Santo. Os nossos relacionamentos diários passam, os nossos relacionamentos diários passam a ser regidos pelo Espírito Santo de Deus. O seu freio moral aumenta. O seu coração começa a questionar, será que isto é correto? Ou será que, diante de Deus, isso aqui não está errado? A sua vida começa a ficar mais em sintonia com a vontade de Deus. Uma decisão pessoal, uma decisão própria de cada um. Você decide, é uma decisão sua. Deus não é carrasco. Deus não é carcereiro. Deus não é o Estado te obrigando a fazer coisas, fazendo você pagar impostos. Deus, ele dá a você liberdade de escolha. Você é quem escolhe. Eu não gosto da palavra livre-arbítrio, tá? Eu acho livre-arbítrio muito religioso. Mas você é uma pessoa independente. Você tem a sua cabeça, a sua mente, as suas decisões, os seus jeitos, as suas manias, tudo em você é único. E você toma as decisões. Então, viver dentro do reino de Deus é uma questão de decisão pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Não estou pregando nada daquilo que eu queria, tá, irmãos? Eu prego depois de novo isso aqui, ó. Tá? Não tem problema. Eu vou dar um exemplo de decisão da minha vida, para você entender o que é viver no reino de Deus. Tá? Vou contar aqui para vocês. Eu me converti, né? Tinha 18 anos, eu era católico. Não entendia nada de cristianismo. Um católico mequetrefe, medíocre. Tá? E aí, um dia eu me converti. Aceitei a Jesus, entendi, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o que precisava e tal. E aí eu tomei a decisão. Falei assim, não, eu quero ter uma vida com Cristo. Quero ter uma vida com Cristo. Aí um dia eu conheci minha esposa, a Rosana. Conheci a Rosana e no dia que eu a pedi em namoro, falei, Rosana, eu quero constituir família com você. Eu só quero te conhecer melhor primeiro, mas assim que for possível, a gente casa. Tomamos essa decisão. 11 meses depois, eu casei com a Rosana. E aí nós tomamos algumas decisões na nossa vida. Então, a nossa decisão foi viver uma vida familiar cristã. Queríamos servir a Deus. E foi assim.
tivemos o nosso filho, primeiro Daniel, depois tivemos a nossa filha, a Raquel, depois veio a Esther, e a nossa vida fluiu ao longo desses 35 anos. Faz 35 anos que eu casei com ela, vai fazer agora dia 2. Nós decidimos ter uma vida cristã plena. Bastante plena. Quando os nossos filhos nasceram, quando Daniel nasceu, nós tomamos algumas precauções. Fomos ler, fomos conhecer como cuidar de filhos de maneira cristã e tal. Hoje meu filho tem 32 anos, é pastor, advogado, está fazendo teologia. Um cara cheio do Espírito Santo de Deus. A minha filha do meio, cheia do Espírito Santo de Deus, casada, um homem de Deus, uma pessoa preocupada com o evangelho e assim por diante. O Daniel também casado com uma moça preocupada com o evangelho e tudo. Então, foi isso. A Esther que ainda não casou, mas vai chegar o momento dela. Nós decidimos ter uma vida cristã plena. E assim foi a nossa vida até aqui. Eu e a Rosana nos preocupamos em dar uma educação cristã e demos. Você percebe como foi uma decisão pessoal? Uma decisão minha, da Rosana. Nós decidimos. E estamos vivendo nossa vida cristã. Muitos aqui me conhecem. O pastor Valdo aí é uma pessoa ao qual eu tenho uma larga convivência maravilhosa. E assim foi. O reino de Deus está aqui dentro da minha casa. Percebe? Nós já vivemos o reino de Deus. Se eu morrer, um segundo depois da minha morte, eu vou estar lá ao lado de Cristo, vivendo o reino de Deus junto com Cristo e com a minha família. E assim vai. Então, isso é uma vida cristã. Isso é viver com Cristo. Não importa se a sua vida até aqui tenha sido errada, mas você pode, a partir de hoje, começar a tomar decisões na sua vida que reflita a glória de Cristo. Percebe? Faça isso agora. Não importa se você já viveu 50, 60, 70, 90 anos. Não interessa. Comece a tomar atitudes que reflitam a glória de Cristo agora. Ah, mas pastor, eu perdi tudo na minha vida, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, naquela época assim, naquela época assado. Passado é passado. Não volta mais. E Jesus não está preocupado com o seu passado, está preocupado com o seu futuro. Né? Então, se você tomar decisões hoje, agora, você fala assim, olha, eu quero tomar uma decisão. Não é uma decisãozinha, é uma coisa que vai impactar o restante da sua vida. É isso que eu estou dizendo. Tá certo? Não é tomar uma decisão se eu vou agora no banheiro ou vou daqui a pouco no banheiro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma decisão que vai refletir no restante da sua vida. Aí você vai estar praticando o cristianismo e a volta de Jesus vai ser algo fabuloso, incrível, maravilhoso, como a gente leu aqui agora há pouco. Então, essa é a minha sugestão. Minha sugestão é que você... Irmãos, eu vou pregar domingo que vem de novo sobre esse assunto, mas o que está escrito, porque eu não preguei nada do que está escrito aqui, tá? Então, domingo que vem, eu vou dar um repeteco nesse assunto. Então, irmãos, eu vou dizendo para vocês, tomar decisões dentro de um contexto em que você crê que o Senhor Jesus está acima, que a sua vida depende do Senhor Jesus, você vai naturalmente viver o reino de Deus. A segunda vinda de Jesus será exatamente como está em 1 Tessalonicenses. Você vai ser arrebatado juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É o que está escrito, irmãos. A Bíblia não mente. Não tem mentira lá. Então, a minha sugestão, se você está me ouvindo pelo YouTube,
Para pensar na sua vida. Para pensar na sua vida. Não de uma maneira assim, quando chegar lá, na hora, perto da minha morte, eu me converto e aí eu vou para o céu. Troca esses valores. Esses valores estão corrompidos, estão corroídos. Uma pessoa que pensa desse jeito, ela pensa assim, é melhor chafurdar na lama do que viver com Cristo. Percebe? É mais gostoso comer, na minha cidade lá no Paraná, a gente chamava de lavagem. Comer lavagem é mais gostoso do que viver com Cristo. É isso que uma pessoa está falando. Quando eu tiver mais velho, eu me converto e vou para o céu. Então você está falando assim, olha, eu gosto mais da podridão do que da perfeição. Eu gosto mais, sabe, tipo urubu. Né? O urubu é assim. Vai lá, só come porcaria, só tranqueira. Né? Então, a minha sugestão é, seja sincero com você mesmo. E a partir de agora, tome decisões. Submeta-se a Cristo. Quando nós nos submetemos a Cristo, as nossas decisões são acertadas, não são erradas. Quando a gente se submete ao Senhor Jesus, a gente toma decisões que podem refletir na nossa vida eterna. Então fica aqui essa mensagem para você, que está chegando no final do meu tempo aqui, fica aqui essa mensagem para você. Se você estiver me ouvindo pela internet. Eu já aceitei Jesus lá em 1981. Eu aceitei Jesus lá em 1981. Ou seja, 42 anos, né? 42 anos. Eu já tenho a minha família formada, os meus filhos já estão formados. Meus filhos são crentes, amam a Cristo. Então, para mim, a tua decisão, tanto faz. Mas para Deus, a tua decisão é importantíssima. Então, não importa se você tem 60, 70 anos, você está ouvindo aqui, você está me vendo, você está ouvindo, faz o seguinte, submeta-se a Cristo. Eu sei que uma pessoa mais velha tem mais dificuldade de se submeter a Cristo, de entender a Cristo, mas é possível. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Lembra que a gente leu lá em João? Vou mostrar aqui para você. Ó. Só te mostrar, que está escrito aqui em João. Quer ver? João, no capítulo 15, ele fala assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, esse Espírito Santo Consolador, ele vai te convencer. Onde que ele fala lá, o Valdo, do pecado, da justiça e do juízo? Deve ser o 16, né? É exatamente aí, ó. 16:8. 16:7. 16:8. 7 e 8. Fala assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, que é o que a gente viu. Que ele... E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento vem do Consolador. A abertura de coração vem de você. A abertura do seu coração é você que faz. Mas o convencimento é o Espírito Santo. Então, quando o sujeito abre o coração e fala assim, não, eu quero ser convencido pelo Espírito Santo, aí sim, ele vai lá e vai fazer isso. Então, irmãozinhos, se você está me ouvindo agora, e não importa a idade que você tenha, não interessa. O que importa é que você tome uma decisão acertada para que, na segunda vinda de Cristo, você seja encontrado lá com o Senhor Jesus nos ares. Essa é a questão.
E não importa se você tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, não interessa. Não importa se a sua vida é carregada de assassinatos, de pecados, de misérias, de podridões, não importa. Não interessa isso. O que importa é daqui para frente. E daqui para frente, você só vai ser considerado por Deus se você se submeter, né, à vontade do Espírito Santo. Aí sim, isso conta. Tá bom? Então, para pensar nisso que eu te falei hoje. Aí no domingo que vem você vem assistir aqui, porque eu vou fazer a segunda parte, tá? Tá aqui a segunda parte. É um monte de coisa que eu escrevi aqui e não falei nada do que eu queria ainda. Eu não sei o porquê. Não sei o porquê que eu falei tudo isso. Né? Coisas do Espírito Santo de Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho para a gente fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço que o Senhor possa abençoar aqueles que estão ouvindo essa mensagem e que essa pessoa ao qual eu preguei agora, Senhor, possa se decidir por ti, se submeter a ti, colocar a sua vida embaixo da operação do Espírito Santo de Deus. E não importa a idade, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está preocupado com o futuro dessas pessoas. Então, Deus, opera o teu milagre, opera o teu bem agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom? Deus te abençoe e até mais.